Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal, mais uma aula aqui da nossa EBD, aqui no canal do YouTube. Antes de eu começar a nossa aula, quero agradecer a Deus e a você, inscrito aqui no canal, por ter feito a sua inscrição. Nós atingimos a marca de mais de 320 inscritos aqui nesse canal, onde estamos propagando aí o conteúdo do reino, levando conhecimento para todos, tá? E agradeço a você que tem curtido, comentado, compartilhado com seus amigos e tem chamado mais pessoas para participar dessa família do reino. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. Você está nos meus joelhos das minhas orações. Agora vamos direto para o comentário da nossa lição de hoje, que estaremos estudando a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. O textuário da lição que embasa a nossa exposição de hoje está em Atos 19, versículo de número 5 e o versículo de número 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez ao seu povo. Debaixo dessa afirmação da verdade prática da nossa lição, eu quero expor a minha fé que Deus pode realizar uma vez mais um grande avivamento poderoso aqui no nosso Brasil. A história de Billy Graham enche meu coração e uma vez Billy Graham, visitando a casa de John Wesley, se ajoelhou no local onde ele costumava fazer as suas orações e fez uma oração sincera, dizendo: Senhor, faz só mais uma vez. E sobre esta oração eu tenho orado, pedindo para que o Senhor, mais uma vez, derrame da sua graça ao seu povo e nos traga um avivamento poderoso para crescimento e preparação da igreja para a vinda de Jesus. A leitura bíblica que é feita em classe está lá no livro de Atos, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Dentro dessa lição, nós abordaremos em 3 pontos. O primeiro ponto, falaremos sobre o movimento de Atos se repete no Brasil. No segundo ponto, o nascimento de um novo movimento. E no terceiro ponto da lição, falaremos sobre a expansão do avivamento pentecostal. A chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade desse país de uma forma inquestionável e irreversível. Em termos de liturgia, a proclamação do Evangelho, a manifestação do poder de Deus, sinais, prodígios e maravilhas. Com a chegada dos 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Fingre, o Brasil experimentou algo que nunca, jamais na história havia experimentado. Dentro do Brasil, quando eles chegaram em 1910, eles foram utilizados como instrumento de Deus em terras brasileiras para promover uma teologia pentecostal baseada no texto de Atos. E sobre o avivamento pentecostal no Brasil é o que nós falaremos aqui na lição de hoje. Então, nós já prosseguimos para o primeiro ponto da lição, que fala sobre o movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes entre os salvos. Em Atos, capítulo de número 19, verso 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: Recebeste já vós o Espírito quando creste? Ou seja,
Essa pergunta de Paulo aos crentes de Éfeso enfatiza aquilo que acreditamos, que a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é distinta da salvação, ela é distinta do ato de conversão. Porque a pergunta de Paulo é: vocês receberam o Espírito quando creram? Ou a pergunta pode ser feita: tendo crido, vocês receberam o Espírito? Ou já recebestes o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, esta modalidade avisa ou traz-nos a lembrança de que os crentes que estavam em Éfeso já haviam crido em Cristo e já tinham sido batizados nas águas, mas ainda não havia experimentado o batismo no Espírito Santo. Por isso, Paulo faz esta pergunta, isto é, trazendo a ideia de que o batismo com o Espírito Santo ele se difere da fé salvífica. Para que os crentes de Éfeso recebessem o Espírito Santo, primeiramente eles precisariam crer em Cristo Jesus. Então, como eles já criam em Cristo Jesus e já tinham sido batizados nas águas, a pergunta de Paulo é se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E naquela ocasião, como responderam negativamente sobre o recebimento do Espírito Santo com a imposição de mãos, o Espírito Santo desce e há um mover celestial naquele lugar. Segundo, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos. A primeira, que é a experiência de salvação, e a segunda, que é a experiência do batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, nós vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos eram batizados nas águas. Novamente, como nós acabamos de falar, eles já eram batizados nas águas, receberam a Jesus no seu coração, receberam a fé salvífica e já tinham sido batizados nas águas. Depois é que eles recebem o batismo no Espírito Santo com a imposição das mãos. E esse recebimento do Espírito Santo teve evidência inicial com o falar de línguas, né? A evidência física de falar em novas línguas. Então, nós também cremos sobre esta base de que o que autentica que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo é a evidência física do falar em novas línguas, ou seja, trazendo para nós aí, reforçando a ideia de que a experiência do batismo no Espírito é diferente da experiência da salvação, ela é distinta. E a evidência física que eles tiveram de que haviam sido batizados foram a evidência física de falar em novas línguas. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas com confirmação do dom de Deus, que foi o que aconteceu com os irmãos de Éfeso. Então, quando eles receberam a imposição de mãos e foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas, o que evidencia que tal pessoa, tal discípulo, tal crente recebeu o batismo no Espírito Santo. Chamados por Deus. Algo muito semelhante ao que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, aconteceu aqui no Brasil por intermédio da vida de Daniel Berg e de Gunnar Vingre. Pela direção de Deus, esses missionários chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910 e aqui no início do século XX predominava a existência das igrejas chamadas igrejas históricas ou tradicionais, que são essas igrejas mais antigas que vieram da Europa para o Brasil com a colonização e se estabeleceram aqui por muito tempo. Então chegam esses dois missionários para o Brasil com a nova teologia, uma teologia pentecostal. Essas igrejas históricas não tinham provado dessa riqueza, dessa teologia pentecostal, nunca haviam experimentado batismo no Espírito Santo, nunca tinha visto um culto avivado como era aqueles que eram trazidos pelos missionários. Então, Deus usa Daniel Berg e Gunnar Ving para mostrar aos cristãos do Brasil que eles não poderiam ignorar a teologia do Espírito Santo, eles não poderiam ignorar as bênçãos que o Espírito Santo estavam derramando sobre a igreja. Eles não poderiam ignorar as experiências gloriosas que o Espírito Santo proporcionara à igreja brasileira.
E as experiências gloriosas dos Atos dos Apóstolos passaram a se repetir nas terras brasileiras e foi mostrado que era possível ser um cristão com mais fervor. Então, a princípio, essa alavanca da teologia pentecostal chegou ao Brasil com a chegada dos 2 missionários que já tinham participado do mover do Espírito lá na Rua Azusa. E eles já vieram para o Brasil carregando essa essência, né, do pentecostalismo, daquilo que foi trazido em Atos dos Apóstolos. Então nós podemos ver o incendiar, e esses missionários vieram justamente para mostrar que o cristão ele pode sim viver uma vida com mais fervor, e isso se dá quando ele é revestido por esse poder especial dado de Jesus para a sua igreja, que é o batismo no Espírito Santo e, consequentemente, a porta aberta para os dons espirituais que vêm através do batismo no Espírito. Segundo ponto, o nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou muita atenção nas igrejas tradicionais, causando muito incômodo e preocupação com essa nova teologia que estava sendo difundida entre a igreja. Então, as igrejas tradicionais começaram a abrir mais os olhos referente a essa nova teologia que tem chegado. E sabemos que o pentecostalismo, quando chegou no Brasil, ele começou a crescer muito, muito, até porque Deus é quem dá o crescimento. Então, a questão da pregação do avivamento, enfatizando o livro de Atos 2, enfatizando a descida do Espírito Santo, começou a crescer, e isso começou a ganhar fama e começou a trazer a atenção a essas igrejas históricas e tradicionais. Uma irmã, e essa história é muito conhecida, uma irmã chamada Celina Albuquerque, era uma irmã fiel de uma igreja tradicional, uma igreja histórica. E essa membra, né, da igreja tradicional, ela aceitou no seu coração a teologia pentecostal, essa doutrina do pentecostalismo na sua vida. E aí ela retirou-se para a sua casa, em seu quarto, para orar ao Senhor, para que o Senhor confirmasse ao seu coração de que essa nova teologia, de que essa nova doutrina que estava sendo difundida no Brasil, seria uma doutrina provinda do próprio Deus. É quando Deus a sela com o Espírito Santo e a enche com o poder do Espírito Santo, e aí ela é batizada com o Espírito Santo, através da confirmação de Deus, que esta doutrina trazida pelos 2 missionários era uma doutrina provinda de Deus. E aí ela recebe esse dom de Deus e é considerada como a primeira brasileira a ser batizada no Espírito Santo. Ela é considerada como a primeira brasileira batizada no Espírito Santo. Através dela, outros irmãos também se juntaram a ela e receberam esse batismo no Espírito Santo. Infelizmente, né, por ser algo novo, por ser algo que eles não estavam acostumados, a direção da igreja a qual esses irmãos faziam parte, essas igrejas históricas, não concordou com o avivamento que estava sendo trazido pelos 2 missionários suecos. E então essa denominação, a igreja, reuniu-se, fez uma reunião, convocou os irmãos para esta Assembleia Geral Ordinária, e ali eles promoveram essa reunião a fim de confirmar, né, quem da igreja estaria de acordo com essa nova doutrina pentecostal que era nova aqui no Brasil, quem estava apoiando este movimento novo no Brasil, quem se levantasse e quem estaria concordando com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos da igreja tradicional histórica se colocaram de pé, afirmando que receberam a mensagem de Deus através da vida dos missionários. E então a igreja convidou esse grupo de 9 pessoas, irmãos da igreja, que concordavam com a teologia pentecostal. Eles convidaram esses irmãos a se retirarem do convívio da igreja a qual eles estavam pertencendo, ou seja, eles foram praticamente expulsos da igreja porque eles acreditavam nessa doutrina do Espírito Santo, essa teologia pentecostal que, graças a Deus, é uma teologia saudável, uma teologia bíblica, é o poder de Deus para todos
os homens. Assim, a igreja começou a enfrentar os períodos de perseguição, que essa perseguição ela é muito grande primeiro porque era uma igreja protestante, então os católicos perseguiam a igreja, o povo comum também era incentivado a perseguir aos protestantes e agora a igreja também estava recebendo perseguição por parte dessas igrejas tradicionais e históricas que não concordavam com a teologia pentecostal e aí começaram a perseguição também por parte das igrejas evangélicas que não concordavam com essa teologia pentecostal. Porém, no segundo ponto, nós vamos ver o crescimento e a perseguição. Enquanto a igreja era perseguida por causa de sua doutrina pentecostal, sua teologia pentecostal, a igreja estava crescendo e crescendo e crescendo. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5,10. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram parar o ato batismal. Ou seja, a perseguição estava tão grande que até no batismo dos novos crentes da igreja, eles tentaram impedir, ou seja, algo que correspondia a uma mensagem de Deus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e outra vez Jesus disse, ide, ensinai, batizando-as em nome do Pai. Então eles tentaram parar um ato batismal que é algo bíblico. Se a questão era divergência, era a teologia pentecostal, eles deveriam protestar contra o pentecostalismo, mas também estavam protestando contra tudo que a igreja estava fazendo. Mas é claro e é evidente que tudo que Deus estava fazendo aqui era algo puramente bíblico. É só você olhar Atos, capítulo de número 2, ou ler todo o livro de Atos, que você vai entender que o movimento que Deus provocou no Brasil através de Gunnar Wingre e Daniel Beck são movimentos bíblicos. Então, através disso, eles começaram a querer impedir um ato batismal. Existe outro registro que um homem sacou um punhal e tentou contra a vida de Gunnar Wingre, e a irmã Celina de Albuquerque, aquela que havia sido batizada com o Espírito Santo, se atirou à frente, impedindo que essa tragédia acontecesse, impedindo que o meliante ali furasse, agredisse ou perfurasse o irmão Gunnar Wingre. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram que sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes do desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Então, a teologia pentecostal chegou e ela começou a crescer, e quando ela começou a crescer, começaram a haver perseguições similar ao que aconteceu em Atos. O poder de Deus desceu, o evangelho começou a ser propagado, ele começou a crescer até que se desencadeou uma grande perseguição, que aconteceu também no Brasil, que prova que este movimento é um movimento provindo de Deus. Terceiro, esse movimento era cercado de curas e milagres, Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida de seu povo. No Diário de um Pioneiro, uma obra escrita pelo missionário Gunnar Wingre, há o seguinte relato: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo não podia mais falar. Foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha dado o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado no Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu o seu filho morrer tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. E imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram sinais de Deus confirmando a pregação de nossos pioneiros. E exatamente isso, Jesus enfatizou que nós faríamos obras maiores do que ele. Então, esses milagres, essas curas, esses prodígios e maravilhas são a confirmação de que Deus estava trazendo uma nova experiência para a sua igreja, que era uma experiência que
apenas estava lá em Atos 2 e havia se esquecido durante a história, mas Deus estava novamente, através de um avivamento, trazendo novamente aquela dádiva que foi dada à igreja. E aí precisamos salientar que o movimento pentecostal não foi dado só para os apóstolos, o movimento pentecostal foi dado para a igreja. Foi dado para que a igreja cumpra sua missão. Enquanto ela estiver na terra, o Espírito Santo ajudará a igreja quanto à sua missão. E a finalidade de todos esses movimentos foi o crescimento de novos crentes na igreja, o crescimento da igreja, o crescimento da pregação, o crescimento do discipulado, novos batismos, novos membros. E a igreja, a Assembleia de Deus, que foi fundada pelos 2 missionários, começou a crescer, o que garante esta forma de pregação, que garante a teologia que foi trazida, era que tinha poder do Espírito Santo derramado, com evidência de novas línguas, haviam curas e maravilhas que confirmavam a mensagem, e havia também salvação de muitas vidas, muitas almas que se converteram ao Senhor. Terceiro ponto, a expansão do avivamento pentecostal, um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Eles começaram com os cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas e hospitais. Mais adiante, os irmãos começaram a buscar um templo, um local mais amplo para que pudesse comportar o crescimento da obra de Deus, né? Então eles procuraram ali um lugar mais amplo para que comportassem mais pessoas, para que eles pudessem dar prosseguimento à obra de Deus, porque a igreja estava crescendo muito, que os locais onde eles faziam a reunião já não comportavam mais. Você vai lembrar do movimento lá da Rua Azusa, que William Joseph Seymour, ele procurou um lugar maior porque as reuniões na sua casa já não estavam cabendo, porque era muita gente que vinha para ouvir a sua mensagem. Assim também no Brasil, a obra de Deus foi crescendo, novas pessoas chegando, novos membros, novos crentes. Ficou impossível os locais, então eles começaram a procurar esses lugares mais amplos para poderem realizar os cultos e dar expansão na obra do Senhor. E nesta ocasião o Senhor curava, batizava no Espírito Santo, salvava. E o crescimento da igreja foi cada vez mais acelerado e muito mais acentuado. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país, mas estava acontecendo o que Jesus havia prometido. Jesus prometeu, abre aspas, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Isso foi o que Jesus falou lá para a igreja, e foi confirmado, e nós podemos ver tudo isso acontecer no movimento que se desencadeou no Brasil com o avivamento pelo Pentecostes, um avivamento pentecostal no Brasil. Segundo, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não cresceram porque buscam pessoas em outras igrejas. Isso não é uma característica do pentecostalismo. Pregar para crentes de outras igrejas, trazer crentes de outras igrejas. Não. O pentecostalismo e a doutrina pentecostal nos impulsiona a irmos às ruas para ganharmos descrentes, pecadores para Jesus, e não buscar crentes de outras igrejas ou pessoas de outras igrejas. Que num ditado popular isso é pescar no aquário de outra pessoa. Nós não somos pescadores de aquário, nós vamos para mar aberto, e lá no mar aberto nós fazemos o nosso papel com a palavra de Deus, com a unção do Espírito, pregamos a palavra, o Espírito Santo faz a obra e nós conseguimos ganhar estas vidas para o Senhor. Então, a marca dos pentecostais no Brasil é que eles não cresceram buscando pessoas de outras igrejas, mas eles cresceram porque evangelizavam e discipulavam por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo os dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. A grande maioria desses 42 milhões de pessoas são de tradição pentecostal. Certamente, quando fizerem o próximo censo no IBGE,
nós cremos que esse número será ainda maior, porque tudo isso é fruto de um poderoso avivamento. A igreja continuará crescendo debaixo do Pentecoste. Agora, vale salientar que nós também precisamos enfatizar que de dentro do pentecostalismo clássico, que é esse Pentecoste, saíram os neopentecostais, que também saíram das raízes do pentecostalismo, mas que eles mudaram algumas coisas e inovaram, tá? Mas o pentecostalismo clássico, esse que nós pregamos, esse que nós evidenciamos, esse que nós acreditamos, sim, é o pentecostalismo a qual a igreja foi fundada aqui no Brasil, e esta igreja pentecostal, ela continua crescendo, continua em alta e crescerá ainda mais para a glória do nome de Jesus, tá? Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o Brasil era igrejas históricas que não admitiam a doutrina do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, quando não há uma teologia pentecostal, nós abrimos uma porta muito grande para o formalismo. E quando a teologia pentecostal entra na igreja, ela descobre, ela descortina que o nosso culto pode ser mais fervoroso, nós podemos ter mais poder e virtude para estar à disposição de Deus, para a edificação da igreja e também para o alcance nas missões do Senhor. Antes do Pentecoste, a igreja vivia de uma forma formalista, tá? Formalista, e Wesley já tinha pregado contra o formalismo na Inglaterra, e quando o avivamento chegou no Brasil também foi contra o formalismo. Então, o exercício dos dons espirituais foi pregado na pregação avivalista. As manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são as marcas do verdadeiro avivamento pentecostal. Que nós conheçamos a história, principalmente você assembleano, precisa conhecer a história da igreja a qual você pertence, precisa acreditar nos dons espirituais, propagar os dons espirituais e crer que Atos dos Apóstolos ele é tão real e ele é tão vivo que é para esse tempo, para agora, para já. Que Deus te abençoe, que você continue propagando o Evangelho aonde você estiver e a chama do Espírito Santo continue ardendo na sua vida. Deus te abençoe, eu espero você na nossa próxima aula.